Vamos conversar agora com o presidente da Câmara Municipal de Ubá, o vereador José Roberto Filgueiras. José Roberto, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Gersim. Boa tarde aí os ouvintes, os internautas que nos acompanham nesse momento, que vão acompanhar depois essa entrevista. Uma satisfação mais uma vez estar com vocês aqui. José Roberto, vamos falar de alguns assuntos, entre eles esse da educação, que é um assunto talvez mais além da pandemia, lógico, mas talvez o assunto, e tem a ver, né? É o assunto mais polêmico da atualidade, esse da educação, essa possível volta às aulas presenciais. Houve uma reunião nessa semana com vereadores, com vocês vereadores, lá na Câmara Municipal de Ubá. Com quem foi essa reunião e do que tratou essa reunião, de quais assuntos? Qual foi o assunto principal? Bom, Júlio, essa reunião é um grupo de pessoas, né? Diretores de escolas particulares, professores e pais de alunos, procurou a vereadora Aline e ela entrou em contato comigo. Nós recebemos esse grupo na Câmara e logo em seguida nós tivemos a iniciativa de marcar uma reunião com a Comissão de Educação na Câmara. Então, terça-feira nós reunimos mais uma vez com esse grupo e o Dr. Bruno Fusaro apresentou dados científicos, né, da pesquisa, do estudo que ele tem feito, apresentou para os vereadores que estavam presentes, não estavam todos, como ele fala, ele apresenta e ele, na opinião dele, os dados que ele apresentou, as condições que mostram que tem condições das aulas voltarem a funcionar normalmente, seguindo aí os protocolos, né? Ele apresentou números e dados de outros países até que tem o PIB muito menor do que o nosso e as aulas voltaram e não aumentou a contaminação. Pelo contrário, houve uma queda na contaminação. Então ele apresentou e deixou um projeto com a gente. O projeto está inclusive com a nossa assessoria jurídica para que possa esse projeto ser analisado e ser apreciado pelos vereadores no plenário da Câmara. Agora a gente tem que estender essa discussão, né? Não pode, teve um comentário que você leu agora aí, não pode a rede pública ficar tão atrás da rede particular. Porque a grande preocupação que eu tenho, e aí eu faço aí uma menção aos pais que têm aluno em escola pública, a gente tem que lutar por isso também, para que haja um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Porque volta à escola particular, os alunos da escola particular vão para as aulas, vão aprender, vão adquirir conhecimento. E os alunos da rede pública vão ficar para trás. Então aí eu temo aí para uma desigualdade social daqui uns anos muito grande por conta dessa evasão escolar que já está acontecendo. Segundo o professor Samuel, que é o secretário de Educação, já dá para se notar uma diferença do um número muito grande de alunos que não se matricularam esse ano, 2021. Então, essa é uma grande preocupação que nós temos também. O número muito grande de evasão e essa desigualdade social, essa desigualdade de conhecimento que vai ter dos alunos da escola particular com da escola pública. Esse é um fato verídico, você citou aí da evasão, porque eu vejo hoje, nós estamos num dia, hoje é 4 de março, né? E eu vejo hoje, 4, é isso, 4, estou até perdido no tempo aqui, 4 de março, e até hoje eu vejo escolas anunciando em redes sociais que existem vagas. Há pouco tempo atrás, tinha que se brigar por vaga em determinadas escolas. E inclusive essas escolas que não tinham vagas, que era muito difícil encontrar vagas, hoje estão anunciando em redes sociais que ainda existem vagas. E essa evasão, ela existe, isso é fato, né? Devido a vários fatores. Um deles, a pandemia, a não ter a aula presencial, a não ter o aprendizado necessário, enfim. Mas vamos a algumas partes aqui. Dessa reunião lá, o que ficou resolvido? Olha, nós iríamos, a ideia nossa, o que é agora? É provocar uma reunião com o poder público, com o Samuel, representante do governo, para a gente caminhar nisso aí. Abrir essa discussão, não ficar a discussão somente na rede privada, né? Você leu aqui agora que o prefeito já emitiu um decreto autorizando a volta das aulas nas escolas particulares. Essa era a nossa ideia, de marcar uma reunião, aproximar
esses entes para que pudesse chegar num acordo, que voltasse às aulas, mas com critérios com protocolos, de acordo com Minas Consciente. Essa era a nossa ideia. E também, dessa reunião, saiu aí uma data que nós estaríamos já entrando em acordo com o Samuel, para que o Samuel pudesse sentar com o pessoal da escola particular também. Nisso tudo, a gente tentar seguir aí os protocolos, os mesmos protocolos da escola particular, a gente seguir na escola pública. Entendi. Claro, papel os vereadores podem interferir na rede particular também, na questão de fiscalização, de chegar lá e falar, olha, essa escola não oferece as condições do protocolo, não está oferecendo aí os protocolos que foram acordados. A Câmara pode fazer isso na rede privada? Ela pode interferir na questão dos protocolos que não estiver seguindo. Né? Com a partir da grade curricular, nada disso a gente tem... Não, sim, grade não. Mas se a escola não tiver cumprindo os protocolos, nós podemos sim ir fazer denúncias, denunciar tudo se ela não tiver, como uma empresa, como uma loja que não estiver cumprindo, os vereadores têm essa condição de estar indo lá e denunciando. A questão da escola, da educação como atividade essencial. Isso é um projeto que vai ser levado também à votação na Câmara Municipal de Ubá, não é isso? Isso. Isso já está em pauta? É para quando isso? Já para as próximas reuniões? Não, o projeto vai seguir o trâmite normal, né? Possivelmente ele vai ser lido segunda-feira, e aí depois ele lido, ele vai ser encaminhado às comissões de educação, de legislação, justiça e redação final, para que os vereadores possam dar o parecer do projeto, se ele é constitucional ou não, e aí faz ali a leitura da matéria para ver se ela é constitucional, nas duas comissões, né? E passando da comissão, ele vai a plenário, né? Só é sofrer ali primeira e segunda votação. Ele sendo aprovado, ele é encaminhado para o prefeito para sancionar ou não, de acordo com o entendimento do prefeito. Na prática, o que significa uma aprovação desse projeto? O que significa, em termos práticos, o que isso vai significar? Que a escola é um serviço essencial à população. E que não pode fechar. Que não pode ser fechado. E isso é o nosso entendimento. Mas ao entendimento do prefeito, de alguns prefeitos, que mesmo atividade essencial, em um caso extremo, uma pandemia, ele pode estar fechando, né? Mas a gente entende que atividades essenciais, ela não pode ser fechada, né? Mas é uma discussão muito... a gente tem que abrir mais essa discussão, porque toda atividade ela é essencial dependendo do ponto de vista de quem depende da atividade, de quem está realizando a atividade, né? Entendi. Se você for falar com os músicos, o baile para eles é uma atividade essencial. Para quem tem casa de show, é uma atividade essencial. Mas tudo tem que ser conversado e chegar ao entendimento. É necessário? Não é necessário? Qual o ganho, qual a perda disso que vai ter para a população num momento deste de pandemia? Tem que ser para o geral e não para um grupo. Exatamente. Né? Vamos comparar aqui. Você falou em protocolos. Os protocolos eles têm que ser diferentes, né? Escola particular é um protocolo, escola estadual aí já não depende de vocês, das autoridades aqui do município. E os protocolos municipais, eles têm que ser diferentes, principalmente da escola particular. Não dá para comparar. Samuel falou aqui que tem que analisar cada escola, a situação de cada escola municipal, são em torno de 30, me parece. Ele falou que tem que analisar cada uma, é por aí, né? Exatamente. Quando eu disse que seria igual na escola particular, é a questão de ser facultativo. Alguns pontos comuns, né? Ter a aula presencial, mas também ter a opção de ter as videoaulas para aquele pai. O pai que não se sente à vontade de levar o filho dele para a aula presencial, o filho dele consegue acompanhar a disciplina todinha online, e ele não quer levar o filho dele, ele tem a sua opção. Então, esses protocolos, a escola pública ela pode estar seguindo também, porque não precisa de um investimento mirabolante para você estar fazendo uma transmissão para um aluno ali, com o professor dentro da sala de aula. Isso o Dr. Bruno ele mostrou para a gente lá com dados científicos na apresentação dele, que ele fez para os vereadores na terça-feira, né? Então, esse tipo de
de protocolo dá para ser seguido. Agora, o número de alunos na escola pública é muito maior, né? A dimensão da escola é muito maior, então isso tudo tem que levar em consideração. Um aluno hoje na escola pública tem sala com 50, 40 alunos. Isso é impossível, não tem como colocar 40 alunos hoje dentro de uma sala que é padrão quase que em todas as escolas. Mas aí tem a questão de diminuir o número de aulas, né? No projeto do Dr. Bruno, ele até fala o seguinte, das bolhas, uma semana é uma turma de aluno, na outra semana, essa turma que foi presencial, na semana seguinte, ela acompanharia pelas videoaulas e a turma que ficou em casa iria. Então seriam turmas separadas que daria para ter o controle daqueles alunos. Então isso pode ser aproveitado na escola pública. Uma semana é uma turma, outra semana é uma outra turma, e essa turma que acompanhou depois acompanharia em casa pelas videoaulas. Então isso tudo dá para ser aproveitado nas escolas públicas. Vamos conversar sobre isso com o secretário de Educação, também vai estar de volta aqui na próxima semana, porque nós tivemos algumas mudanças, esse decreto é da volta às aulas particulares, enfim. Vamos saber mais detalhes com o secretário de Educação. José Roberto, vamos falar agora de outros assuntos aqui da nossa cidade. Eu quis tocar nesse assunto da educação com você por conta dessa reunião que aconteceu lá e saber o porquê a Câmara Municipal estaria envolvida nesse processo, né? Agora, vamos falar sobre as alterações no regimento da Câmara Municipal de Ubá. Algumas coisas foram alteradas, algumas na última reunião ficaram para frente, né, por conta de alterações lá no texto, enfim, na proposta. Dessas que foram alteradas, eu gostaria que você comentasse, foi questionado, por exemplo, por alguns vereadores lá na reunião, que 10 proposições ou indicações, ou seja, seria um pouco. Esse limite de 10 por cada vereador, em cada sessão, é lógico, né? Para você disse lá que é suficiente. Você disse que é suficiente. Alguns questionaram, disseram que não, que é muito pouco, que é limitado, que às vezes tem mais projetos, mais propostas, mais indicações, enfim. Como é que vai funcionar isso? Essas 10 engloba tudo? Indicação, solicitação, projeto, engloba tudo em 10, no máximo de 10, é isso? Isso. Eu acredito que quando o legislador que fez nosso regimento interno, e ele limitou em 10 indicações por vereadores em cada reunião, ele quis dizer exatamente isso, 10 proposições. Só que houve talvez alguma falha dele na hora de redigir lá e colocou indicação, porque nós temos hoje na Câmara a indicação, temos o requerimento, que é quando você você faz uma indicação que um outro vereador já fez, aí você reitera aquela indicação. Aí é um requerimento, quando você solicita à prefeitura alguma informação, é um requerimento, e representação quando você vai mandar para um órgão que não é municipal, por exemplo, Copasa, Correio, Procon, Energisa, você viu uma representação. E as moções de aplauso como de pesar. São tudo proposições e projetos de lei. O que acontecia antes é que o vereador podia apresentar 10 indicações e N requerimentos, proposições, não tinha um limite. O que a gente fez? A gente entende que tudo é proposição. Tanto projeto e requerimento, representação e indicação são proposições. Nós unificamos isso e limitamos em 10. O que causou estranheza na fala dos vereadores na outra reunião foi que tem vereador que durante os 4 anos do mandato passado não conseguiu apresentar 100 indicações nos 4 anos. E agora está reclamando porque 10 é pouco. E se você for ver, se cada vereador apresentar 10 por reunião, são 110 pedidos que vai levar para a prefeitura. Prefeitura nenhuma dá conta de atender isso tudo de pedido, né? Não tem essa necessidade de fazer 10. E a semana é muito rápido, a coisa acontece muito rápido. Você apresenta uma indicação segunda-feira, daí você tem 4 dias para você trabalhar em cima de mais 10 indicações, né?
Daqui a pouco você vai ver, você que acompanha os nossos trabalhos, os vereadores vão estar repetindo já pedido, porque não foi atendido anteriormente, ele fica repetindo, porque não, de fato não há necessidade de mais de 10 indicações por reunião, né? E a gente, nós alteramos, houve o entendimento da maioria dos vereadores, até mesmo para economizar papel. Você imagina você, numa reunião, você imprimir lá tudo impresso e depois aquilo vai jogado fora, não tem o que fazer com aquilo. Você vai mandar para reciclar, você vai jogar no lixo, então não tem o que fazer com aquilo. Então é melhor a gente reduzir, economizar papel, economizar tinta, economizar o trabalho do servidor que pode estar desenvolvendo uma outra atividade. Então nós entendemos que 10 indicações era o suficiente para cada vereador por reunião. A outra alteração sugerida foi o prazo, né? Prazo para apresentação dessas proposições. Qual que era o prazo anterior e qual é o prazo atual agora já na mudança? O regimento interno, ele fala que o vereador poderia apresentar proposições até 1 hora antes da reunião do plenário. E seria então 6 horas da tarde, na segunda-feira, o vereador tinha que estar apresentando ali. Seria o prazo limite. O prazo limite. E não teria tempo para o servidor ir lá fazer tudo aquilo. Imagine se todos os vereadores chegassem lá, eu quero protocolar essa indicação. Não daria para fazer um serviço de qualidade. E aí já de algum tempo, não é agora, não foi eu que estou inventando isso já acontece há algum tempo, que o presidente ele baixa uma portaria que não precisa ser votada em plenário, ele mesmo baixa a portaria e publica nos atos oficiais, que as indicações elas podem ser apresentadas pelos vereadores até sexta-feira às 18 horas. Né? E aí o que a gente fez? A mudança nossa no regimento interno foi tirando esse tempo de até 18 horas da segunda-feira e colocando que vai ficar a critério da mesa diretora através de portaria. É o que já vem acontecendo já ao longo dos anos. Não foi eu que inventei. Isso já tem sido, os vereadores já estão acostumados com isso. Os vereadores já estão acostumados, sabendo que sexta-feira é o prazo limite. Se chegar na segunda-feira, vai ficar para uma outra semana o pedido dele. Tá. Outra questão que foi levantada lá, até por alguns vereadores, foi até entrado com um pedido, inclusive, sobre a questão de enviar esses protocolos por e-mail. Por que não foi aceito e por que não foi acatada essa entrada pelos e-mails? O que acontece? Tem vereadores que têm facilidade de mexer com tecnologia, outros não têm. E a gente tem que respeitar todas as pessoas. Hoje a pessoa, para ser um político, ela tem que saber ler e escrever. Ela não tem que ser um doutor em informática. Então a gente respeita todas as pessoas. Esse é um ponto que vereador, alguns estavam mandando por e-mail, outros presencialmente. O que mandava por e-mail, às vezes não tinha, quem estava lá, o funcionário que não estava lá, não recebia ou não abriu o e-mail e não via aquela indicação. O vereador ia presencial e fazia lá o cadastro, fazia lá a sua representação. E o funcionário não sabia que hoje tinha feito pelo e-mail. Quando ele abriu o e-mail, ele via que o vereador já tinha feito o pedido. E o vereador tinha protocolado o mesmo pedido. Então isso estava causando um atrito entre os vereadores. Aí eu pedi primeiro, e aí não chegava-se a um acordo. E aí a gente sabe que e-mail pode ser hackeado, e-mail pode ser invadido. Então tem essas questões todas. Então para a gente acabar com isso e não ter nenhum problema entre os vereadores, o que nós fizemos? Colocamos lá que as proposições dos vereadores elas têm que ser presencialmente pelo vereador, né? O vereador tem que ir até a Câmara e ele protocolar a sua indicação. E isso a gente faz isso para que o vereador realmente ele possa ir na Câmara. Né? Para parar o vereador falar para o telefone, eu quero falar para o telefone, quero fazer uma indicação aqui. Não, a ideia nossa é fazer que o vereador vá na Câmara. A atividade do vereador ela é presencial. Ela não pode ser o vereador ele não pode cumprir e exercer o mandato dele de forma online. Então essa seria uma forma de a gente levar o vereador também a estar presente na Câmara, pelo menos uma vez por semana ele tem que ir lá, caso ele queira apresentar a sua proposição. Então a gente, para evitar esse atrito dos vereadores, nós pedimos e colocamos essa portaria, falando que o vereador ele tem que estar lá
presencialmente protocolando suas indicações. Outra questão é a seguinte, recentemente eu até te perguntei lá em entrevista sobre o seu requerimento de documentos, da presença até de um representante da Aviação BAR, para falar a respeito das taxas, das novas tarifas, ou seja, do aumento, que muita gente fala de 3 e pouco para 7 e pouco, 7,30, o que seria um absurdo total, né? A pessoa pagar, o usuário pagar 3,50, quanto está hoje? 3,50 para um serviço que é mal prestado, para um serviço que você vai às vezes deslocar um curto espaço, um bairro para o outro ali, mas tudo bem, não importa o trajeto que você vai. Só que hoje a empresa não presta um serviço, se você precisa ir de um bairro, de um lado da cidade para o outro lado, você às vezes tem que pegar dois ônibus. Pois é, então vai pagar dobrado. Já é ruim, já é inexplicável isso. Ainda vem falar em 7 e alguma coisa, 7,30, ou seja, absurdo total, mas R$4 de aumento seria um absurdo total. Você fez essa proposição de que o representante fosse lá, apresentasse as planilhas, né, para que chegasse a esse valor. Por que desse valor? Essas planilhas, elas seriam apresentadas às comissões, é isso? Ela seria apresentada, como eu pedi, ela seria apresentada no plenário, e aí todos os vereadores, inclusive as comissões, teriam acesso a essa planilha, a esses dados. O que a gente quer com isso, Júlio? É a gente entender como que é feito, como se chega a um valor desse, né? Que a gente já tinha esse conhecimento, que a passagem sugerida pela aviação seria esses R$ 7,30. Então a gente já queria entender, até mesmo para a gente estar orientando os conselheiros que votam. E aí é muito importante, eu estou entrando com requerimento, segunda-feira já vou fazer esse pedido, já vai ser no plenário. A gente quer conhecer quem são as entidades que têm representantes nos conselhos, nesse conselho de trânsito. Porque são esses conselheiros que votam no aumento da passagem, não são os vereadores. Esses conselheiros, eles aprovam a tarifa e enviam para o prefeito. O prefeito avalia se é justo ou não. Seria mais ou menos isso. Então, qual que é a ideia nossa? Isso não passa pela Câmara, então? Não passa. Então, qual que é a ideia nossa? É chamar essas entidades que têm essa cadeira, e aí assim de cabeça, não vou lembrar todos, mas eu sei que a FEMAC tem assento, eu sei que os engenheiros têm assento, Intercind tem assento, sindicatos do macineiro parece que tem um assento, mototaxista, taxista. Então, eu vou entrar com esse requerimento pedindo quem são essas entidades, instituições que têm assento. Porque aí a gente vê o seguinte, nós vamos chamar esse pessoal para conversar, os vereadores. De posse desses dados, nós vamos começar a orientar, de repente o conselheiro, ele não teve um curso de capacitação de conselheiros para ele estar ali representando a população. Porque se a gente for ver, a função do conselheiro é muito importante. Ele vai decidir, você imagina se todos os conselheiros chegarem lá, nós aprovamos os 7,30. E aí vai para o prefeito diante de toda a situação que é apresentado a ele da legalidade, e ele aprova. Não estou dizendo que ele vai aprovar, mas e se ele tiver tudo legal, o Ministério Público falar que está tudo ok, e ele aprovar. Então, fica numa situação muito difícil. Os conselheiros, eles têm que sim que ter essa responsabilidade com a população de não aprovar uma tarifa nesse valor, que com quase aí mais de 100% de aumento, quase 150% de aumento. É impossível, é um negócio absurdo. E isso a gente não pode deixar acontecer. No caso aí de serem apresentadas essas planilhas lá, as comissões da Câmara, falando da Câmara, essas comissões, esses membros das comissões teriam capacidade técnica para estar entendendo essas planilhas, o porquê desses cálculos, ou teria um outro órgão, outros profissionais para analisar isso para os membros da comissão? Olha, hoje a gente não conta aí com especialistas, teria que ser um engenheiro de trânsito para poder dar essas informações. A prefeitura tem um profissional que ele ajuda a ter o conselho quando precisa fazer esses cálculos, né? E nós iríamos solicitar a contribuição dele também para nos ajudar com essas contas. Entendi. Agora, 7,30 não dá, né, cara? É muita coisa. É puxado. 3,50 já é bastante. 7,30, aí não tem jeito. Aí é quebrar realmente
a população e a própria empresa que reclama que precisa de subsídio porque está tendo pouca demanda, enfim. Aí que não vai ter demanda mesmo, não vai ter passageiro. Não tem que pagar R$ 7,30 por dia, não tem jeito. R$ 7,30 por dia não. E de volta. De volta. Né? Isso quando não tiver que pegar 2 ônibus. Enfim, com esse péssimo serviço prestado, aí é complicado demais. Contrato, a gente lembra que vence o ano que vem. Setembro do ano que vem. Setembro do ano que vem. Isso. Existe alguma coisa já relacionada? Já estão algum posicionamento do Executivo, da Câmara? Não, por enquanto não, né? Por enquanto a gente está esperando mesmo começar a negociação para que a gente possa chamar a população para uma audiência pública, para a gente discutir. Tem bairros que hoje não tem não tem um serviço de transporte coletivo, tem parte alta que não tem, e a gente precisa sim levar esse transporte, esse serviço a vários bairros da cidade. Então a gente vai chamar esses bairros para conversar e apresentar isso no momento certo, né? Ainda tem aí mais de um ano para a gente começar a discutir esse assunto. Bom, vamos lá. Quais são os passos? O primeiro passo seria aí a publicação do prefeito, né, o executivo, ele falar que não quer continuar com esse contrato, que ele pode renovar. Mas se ele quiser, já renova sem... Renova, ele pode renovar por mais 15 anos. O primeiro passo é ele falar que não quer esse contrato mais. E aí ele avisar a empresa que não quer mais o contrato. Aí abriria um edital. Abriria um edital. E esse edital, aberto ao Brasil todo, as empresas, aí vai aquele processo de licitação, e aí vai. É nesse edital que a gente tem que ficar bem esperto, que aí o legislativo tem que entrar a contribuição, como fazer com esse edital, como distribuir essas linhas, se vai ser uma empresa só, se vai ser duas, quais os critérios que vai ser colocado, quais os tipos de ônibus que vão ser colocados na cidade, o tempo de fabricação desse ônibus, o tempo de uso dele, dentro do movimento que ele já exerce. Então isso tudo tem que fazer no edital. E aí a importância da Câmara estar participando, ajudando aí, quem vai fazer a Prefeitura, lógico, mas a Câmara vai ser fundamental aí na questão de fiscalização e de sugestões. Pressão até, pressão. Isso, eu acho que é mais ou menos por esse lado mesmo. Passando a grosso modo, pressão. Eu digo assim, uma pressão, mas é uma questão de ouvir a população, de chegar com propostas concretas para a população, não chegar e questionar e brigar, mas não apresentar nenhuma proposta, né? Não é simplesmente falar assim, coloca 2 empresas, coloca 3 empresas. Talvez isso não seria a solução, porque se uma empresa já reclama que tem pouca demanda, 2, será que teria demanda de passageiros para 2 empresas? Nós sabemos que nossa população não tem o hábito de andar em ônibus. Talvez o preço não é atrativo, talvez o ônibus não faz a linha onde precisa ser feito. Então isso tudo tem que ser conversado, né? Atrair a população para usar o transporte coletivo. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, falar sobre as comissões da Câmara, que é um assunto que diariamente é abordado lá também, diariamente que eu falo nas reuniões, né? Praticamente toda reunião é abordado esse assunto de comissões. Quais comissões ainda faltam ser definidas lá na Câmara? A princípio já estão todas definidas, né? Que são 7 comissões permanentes, elas já estão todas definidas. Não lembro aqui de cabeça, porque juntaram algumas. Isso juntaram foi o ano passado, não foi eu que juntei agora como presidente. Isso foi o ano passado que foi incorporada algumas comissões, e era de 13, passou para 7, já estão definidas. No regimento interno, quando foi aprovada essas comissões do ano passado, a comissão de ética ficou de fora. E quando a gente entrou e viu que ficou de fora, nós logo sentimos essa falta. Por que a comissão de ética não está aqui como comissão permanente? Porque antes era comissão permanente. E nós fizemos um projeto de resolução criando a comissão de ética. Mas aí conversando com algumas pessoas da Câmara, servidores que fizeram, que acompanharam e assessoraram os vereadores na comissão, quando criaram as comissões, eles explicaram para a gente, e eu concordo com o entendimento deles, que a comissão de ética ela não pode ser uma comissão permanente, ela tem que ser uma comissão especial. O que é isso? Se ela for uma comissão permanente, ela já fica fixa com os seus 6 membros, 3 titulares, 3 suplentes. E aí,
pode ocorrer o risco de um vereador que faz parte da comissão de ética, ele cometeu um decoro parlamentar e ele ser denunciado na comissão de ética. E aí fica aquela coisa, se o vereador ele é da comissão de ética, ele é denunciado. Ele mesmo vai avaliar se ele cometeu o decoro ou não. Então aí a gente foi votado em primeira votação, mas eu não coloquei em segunda votação porque ainda há essa discussão, se a gente vai realmente colocar ela como permanente ou não. O ideal é assim, houve uma quebra de decoro parlamentar, cria-se uma comissão especial de ética e ali na hora a gente escolhe os vereadores, o plenário escolhe os vereadores que vão analisar se o vereador cometeu decoro ou não. Então essa é a ideia nossa ali, criar uma comissão permanente e depois ficar ali o próprio vereador julgar se ele cometeu decoro, eu acho que esse não é o caminho. Mas no caso dela permanente, não poderia, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, você, Roberto, faz parte da comissão, cometeu um decoro, vai ser julgado. Não seria, por exemplo, você é titular da comissão, não seria o fato, de repente, um suplente estar no seu lugar para fazer essa análise, esse julgamento, ou precisa de todos eles? Precisaria do entendimento dos 6 vereadores, né, que fazem parte da comissão. Você está dizendo assim, se o vereador ele faz parte da comissão e aí ele cometeu um decoro, depois ele ser afastado da comissão, nosso regimento não fala isso, né? Então a ideia é para a gente evitar que nós tenhamos conflito regimental, a ideia é que se crie a comissão só quando ela for necessária, porque a comissão de ética ela não emite parecer, ela não julga nada, ela não aparecer de nenhuma matéria. Ela está ali para julgar se o vereador cometeu ou não um decoro. É o sim ou não? O sim ou não. Cometeu ou não. Então, a gente entende que ela tem que ser uma comissão especial, ser criada no momento que ela for realmente necessária a atuação da comissão. Bom, se no caso, popularmente, essa comissão especial seria uma comissão flutuante, que seria criada quando necessário, isso? Exatamente isso, quando necessário. Isso é o entendimento. Agora, se os vereadores, ela vai para uma segunda votação. Se os vereadores, ela vai ter que sofrer segunda votação, entenderem que deva ser permanente, a gente vai acatar a maioria dos vereadores, né? A gente vai precisar de 6 votos, ou 6 votos sim, ou mais, né? Então, no caso... Como é que ficou a primeira? A primeira... Primeira votação, você lembra que foi o resultado? A primeira votação foi por unanimidade. Unanimidade, foi aprovado. Se ela for aprovada, e aí nós vamos colocar em votação os membros da comissão. Aí os 10 vereadores que quiserem fazer parte da comissão, eles vão colocar o nome à disposição e eles vão escolher entre eles, né? E aí o meu trabalho é colocar em votação ali se os vereadores querem ou não fazer parte da comissão. A minha sugestão vai ser para que ela se torne uma comissão permanente, uma comissão especial e não permanente. Mais algum assunto importante que você gostaria de passar à população? Acho que a gente enfatizar um pouco na questão da conscientização da população, né? Nós estávamos caminhando aí para ter uma certa tranquilidade, ou seja, na questão da pandemia, mas aí veio as festas de carnaval e a gente sabe que o pessoal saiu um pouco da linha, né? E agora a gente está aí com casos novos. Daqui a pouco quando começar a normalizar a curva, né? A gente fala muito em curva, e daqui a pouco vem Semana Santa, e aí o pessoal outro feriado, e aí o pessoal também ter consciência, porque as nossas ações elas vão trazer consequências e depois acaba que todo mundo vai pagar essas consequências. Pedir à população que tenha essa consciência, que o vírus não acabou, a gente não sabe quando vai acabar, e que tenha consciência que todos nós precisamos exercer nossas atividades, todos nós. Então a gente que faça de forma consciente, para que a gente possa vencer essa época de pandemia. No caso aí, a Câmara teve recentemente agora um caso de um servidor, parece que na última semana foi adiada uma reunião, tudo normalizado, já está tudo já controlado? Controlado. Teve um servidor que ele na quarta-feira, quinta-feira ele foi positivado, tínhamos a reunião, nós adiamos a reunião, fizemos uma sanitização na Câmara toda,
a Câmara ficou fechada, e na sexta-feira pôde fazer a reunião normal. Depois, na segunda-feira, teve mais um funcionário que teve positivo, mas a gente não sabe se ele foi na Câmara ou se que a família dele teve pessoas que teve positivo. Mas aí, como ele não teve na Câmara durante a semana, a Câmara continuou normal e só o servidor que ficou mesmo afastado, aí, cumprindo a quarentena, está aguardando, a esposa dele está também positivada. Então a gente não houve necessidade, porque sexta-feira que houve a sanitização, ele estava ali na Câmara, mas segunda-feira, quando ele foi positivado, ele já não estava mantendo contato na Câmara. Então não houve necessidade de parar, de fechar as atividades da Câmara. Muito bom. Então, Roberto, obrigado pela sua participação aqui. Tá? Nós vamos conversar em outras ocasiões sobre outros assuntos aí, assim, for saindo assuntos de interesse da população, nós vamos aí procurando vocês, vereadores, lá para esclarecer a população. Eu agradeço mais uma vez aqui a sua presença. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, falando com o seu público. É um grande prazer e a gente está sempre à disposição do que a gente puder para estar aqui esclarecendo a população. Como é que está funcionando lá as reuniões? Já está aberto ao público ou... Está aberto, mas ainda com restrições. Com restrição de número de pessoas. Me parece que é 30 e poucas pessoas agora, contando com os vereadores. Aos pouquinhos vai aumentando, né? Conta a imprensa, vereadores, servidores, e aí o que sobrar... Já semana passada, essa semana, né? Semana passada, já teve pessoas, né, participando da reunião. Eu pude notar lá pessoas da população. Da população participando. Acho que aos poucos, né, a gente vai conseguir. Depende muito da participação agora da população com a questão da conscientização. Se a coisa continuar, nós não podemos deixar piorar e nós caímos aqui na onda roxa, igual o governador já sinalizou em outras regiões. Muito obrigado. Conversei aqui com o presidente da Câmara Municipal de Ubá, vereador José Roberto Filgueiras.